Então vamos para o texto. Lucas 14, quero ver com vocês, meus irmãos, dos versos 25 até o verso 35. Lucas 14, dos versos 25 até o verso 35. Continuando a nossa série em parábolas, eu estou descobrindo que tem mais parábolas que eu sabia que tinha, né? Então nesse texto aqui também tem parábolas, e a gente vai estudando e vai percebendo que as parábolas, elas são um pouco também diferentes, né? Daquilo que a gente está acostumado nos textos, né? Então Lucas, dos versos 14, Lucas 14, dos versos 25 até o verso 35, diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Palavra essa que sempre nos encoraja, nos corrige, nos exorta e nos enche de esperança, porque aqui o Senhor nos aponta o caminho. O Senhor nos aponta para o nosso Salvador, que é o Senhor mesmo, quem um dia nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesta noite, meu Deus, dê-nos entendimento, dê-nos clareza. Se alguém dentre nós aqui tem vivido não como discípulo verdadeiro, que o Senhor constranja, que o Senhor corrija e que o Senhor convença do pecado, da justiça, do juízo, para que todos nós, meu Deus, venhamos a ser de fato discípulos do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum eu e você vermos pessoas que gozam de um certo sucesso, né, nas suas áreas de atuação. Pessoas que têm um certo prestígio e pessoas que têm voz para dizer como elas chegaram na posição que elas se encontram, né? E eu e você, nós gostamos muito da ideia de poder obter sucesso e prestígio, né? Nós gostamos disso. Na verdade, nós sempre buscamos isso, né? Em cada área de atuação de cada um aqui, nós queremos ser os melhores, né? Você quer ser o melhor vendedor, você quer ser o melhor plantador, você quer ser o melhor construtor, você quer ser o melhor, tudo que você puder ser, né? E isso não é de todo mal e nem de todo ruim. Nós queremos ter sucesso naquilo que nós empreendemos fazer, né? Nós olhamos para o dinheiro, para o poder, para a fama, e facilmente nós somos tentados a trilhar o mesmo caminho para obter o resultado daquelas pessoas que chegaram lá, né? Contudo, meus irmãos, muitas vezes eu e você não perguntamos para essas pessoas que têm um sucesso, a qual nós julgamos ser um sucesso, principalmente um sucesso
na vida financeira, né, nos bens materiais. Eu e você, nós perguntamos às vezes como elas chegaram lá, o que elas fizeram, mas nós não gostamos muito de perguntar o custo de tudo isso. Eu e você não gostamos muito da informação de, tá bom, mas me fala aquelas coisas que ninguém percebeu, me fala das batalhas que você lutou sozinho para você chegar aonde chegou. E talvez nós não gostamos disso, né? Não é interessante para ninguém saber o ônus das nossas escolhas. A parte difícil da coisa, para a gente não é interessante. Eu e você, nós não gostamos de desanimar. Eu e você, nós não gostamos de sofrer. Então, não é interessante para mim e para você saber o ônus do sucesso de ninguém. Não é interessante eu e você saber o que custou para as pessoas chegarem onde elas chegaram. Né? Eu e você, nós não gostamos de refletir sobre essa parte desagradável, dolorosa da caminhada até a realização de algo que eu e você empreendemos fazer. Nós não gostamos muito disso. Eu e você queremos uma vida de sucesso, mas muitos não estão dispostos a arcar com o custo de que é exigido para você obter tal coisa, né? Eu e você queremos um casamento maravilhoso, nós queremos um casamento de sucesso, nós queremos um casamento de modelo, nós queremos filhos obedientes, nós queremos filhos inteligentes, nós queremos filhos que cumprem um certo protocolo, né? Que saem de casa na hora certa, que casam na hora certa, do jeito certo, né? A gente almeja essas coisas, a gente quer essas coisas. Eu e você queremos bens, nós queremos juntar, nós queremos melhorar de carro, melhorar de casa, queremos viajar, nós queremos saúde, né? Nós queremos saúde, nós queremos ter corpos belos, nós queremos entrar numa calça 40, 42, né? A mulher quer entrar na calça 38. A gente quer ter saúde, quer ter corpo bonito, a gente quer ter diversão. Meu irmão, a gente quer ter coisa boa. E não tem mal nenhum nisso. A gente quer ter isso tudo. Mas muitas vezes nós não reconhecemos o custo de nada disso. Simplesmente a gente olha só no bônus. A gente olha só nos lucros, só na parte boa disso tudo. E a gente não gosta de olhar no ônus. O ônus é o peso, é a sobrecarga, é a parte difícil, é a parte que ninguém te ajuda, é a parte que ninguém vê. E nós gostamos muito disso. Né? O Instagram está aí, o TikTok está aí, as redes sociais estão aí para mostrar a maior mentira de todos os tempos. Vidas que não existem, casamentos que não existem, sucesso que não existe, dinheiro que não existe. Mas aquilo encanta os nossos olhos. Porque eu e você estamos preocupados com essas coisas, mas para chegar lá, isso não nos interessa. Isso não é muito importante para nós. Mas é importante para Jesus, eu e você sabemos do custo, principalmente do custo de seguir a Jesus. E é isso aqui que Jesus tem em mente. É isso aqui que Jesus está querendo mostrar para os discípulos. O custo de ser discípulo. Quanto custa ser crente? Quanto custa ser o meu discípulo? Porque, meus irmãos, todos nós queremos ser identificados como filhos de Deus. Todo mundo. Se você fizer uma pesquisa, talvez 99% da pesquisa, você é filho de Deus ou filho do diabo? Todo mundo quer ser filho de Deus. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas Jesus aqui, ele está com uma certa preocupação, porque tem muita gente atrás dele e não tem calculado o custo de ser discípulo. E Jesus, ele está extremamente interessado em te mostrar o custo desse negócio. Tem um bônus, mas tem um ônus. Tem a parte boa, agradável, mas tem a parte difícil, tem a parte complicada. Então, meus irmãos, Jesus está querendo te alertar, te mostrar se você de fato sabe o custo disso tudo.
Você quer morar no céu. Você quer ser identificado como filho de Deus. Você quer estar arrolado na igreja triunfante. Mas você sabe o custo disso? Você está disposto a arcar com os custos disso? E aí a gente levanta uma pergunta: o que é custo? Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, ele vai dizer para nós que o custo é a capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Isso é custo. Eu e você olhar para uma situação e calcular o que eu vou perder, o que eu vou ganhar e tomar uma decisão. E aí ele coloca a decisão como uma situação em que não importa qual seja a sua escolha, haverá perdas e ganhos. Você tem que aprender o custo, você tem que calcular o custo de tudo. Você vai casar? Tem um custo. Você vai ter filho? Tem um custo. Você vai servir ao Senhor? Tem um custo. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar ou nos lembrar aqui essa noite. Tem um custo. Você está disposto a arcar com esse custo? Porque você precisa de decidir. E todo custo, toda decisão tem perdas e ganhos. E você tem que entender para que você possa tomar uma decisão. Porque a minha vida, meus irmãos, a sua vida, ela é feita de escolhas. E essas escolhas nós decidimos por elas. Eu e você. Eu e você somos os autores dessas decisões. Eu e você precisamos decidir. Até o fato de você não decidir é uma decisão. Às vezes a gente pergunta para alguém: e o que você acha? Ah, não sei não. É uma decisão. Você nunca está num campo neutro. Você precisa de tomar uma decisão sempre. E quando você não toma uma decisão, alguém toma a decisão por você. O fato é que toda decisão tem esse custo. E é isso que Jesus está querendo que nós entendamos aqui esta noite. E tudo que você decide, meu irmão, todas as decisões que você faz, ela implicará em perdas e ganhos, ônus e bônus, tudo. Quando a gente olha, por exemplo, né? Eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei do César Cielo. É porque os meninos nadam, né? Acho que é por causa disso, né? Mas você vai olhar para um medalhista olímpico e você vai perguntar, igual você vê a palestra dele, o medalhista olímpico, ele conhece o custo da medalha. Ele sabe quanto custou aquela medalha. Porque, meus irmãos, ele vai dizer, e ele fala isso na palestra, tem até na internet, né? Eu pesquisei, tem também, né? A palestra dele é 101. Não, você não tem que dar 100%, você tem que dar 101%. 100% não resolve, você tem que dar mais um pouquinho. Então, o medalhista olímpico, ele sabe quanto que custou aquela medalha. O medalhista olímpico, meus irmãos, todo dia ele teve que escolher se ele vai treinar para melhorar cada vez mais e treinar muito, ou se ele vai simplesmente descansar. Se ele vai curtir o cansaço, porque é cansaço. Mas todo dia ele escolhe: ou eu vou treinar ou eu vou descansar. Eu treino mais do que ontem ou eu descanso. Todo dia, meus irmãos, ele escolheu entre comida gostosa, gordurosa, saborosa, ou aquela comida que ajudava na preparação para ele conseguir uma medalha. Todo dia ele escolheu dormir cedo, ou ir para uma festa, ou dormir mais tarde, atrapalhar o sono, desregular o ritmo do organismo. Todos os dias ele escolheu. Todos os dias ele fez uma escolha que colocava ele mais perto ou mais longe da medalha. Todos os dias. Todos os dias ele levantou e ele teve que escolher ser um campeão olímpico ou não. E com essas decisões diárias, meus irmãos, ele precisou fazer tudo que ele fez. Ele vai contar que quantas festas de família ele perdeu. Não podia nem namorar, não podia fazer nada, porque era treino atrás de treino. E no esporte, você ficar 2, 3 dias sem treinar é uma perda, né? Principalmente para um medalhista olímpico que precisa de segundos. Então ele treinou a vida inteira para nadar poucos segundos.
Ele sabe o custo de cada gota de suor daquela medalha. E Jesus, meus irmãos, quer que você saiba disso também. É isso que Jesus quer que você saiba. É isso que Jesus está mostrando para nós aqui hoje. Qual que é o custo de ser discípulo dele? Porque se você quer seguir a Jesus, se você quer de fato ser um discípulo de Jesus, você realmente tem que saber o custo. E você sabe o custo de seguir a Jesus? Você realmente está disposto a pagar por isso? É por isso que o texto, no verso 25, ele começa assim, ó. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus aqui, meus irmãos, ele estava viajando para Jerusalém. Então, a partir do verso 9 aqui, Lucas ele vai começar a narrar os últimos dias de Jesus. E aí ele está fazendo o caminho da Pérea, como muitos estudiosos vão dizer, né? E muita gente está atrás de Jesus. Muita gente. Jesus aqui está passando tempos e tempos e tempos, está chegando perto do final do seu ministério, e aí Jesus aqui faz uma pausa. Porque grandes multidões, e é interessante, o texto vai dizer que era muita gente. Então, Jesus aqui, meus irmãos, ele viajava, não só com seus discípulos, mas ele também viajava com esse tanto de gente. E dentre todas essas pessoas que viajavam com Jesus, existiam as multidões, os discípulos, e dentro dos discípulos, o ciclo mais íntimo dos 12. Então eram os 12, os discípulos e o resto. Era muita gente que viajava com Jesus. E existia essa multidão aqui. Aí eu e você precisamos fazer uma pergunta. Quem que é a multidão? O que é multidão? O Jonas Madureira, ele também traz para nós uma ideia, e é boa. Ele vai dizer assim, ó: uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se de uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidade com relação a Jesus e ao seu ensino. Essa é a multidão. Multidão é aquela que está nem lá nem cá, é neutra. Se convém, eu estou dentro. Se não convém, eu estou fora. Eu vou, mas não precisa colocar meu nome, não. É gente que não tem compromisso. E Jesus, meus irmãos, ele se volta para a multidão para que haja um entendimento real do motivo deles estarem lá. Então observe, Jesus ele está preocupado com a multidão. Jesus ele tira as pessoas da ignorância. Por isso que, se você conhece a Bíblia, você vai perceber que ninguém está enganado com relação ao Evangelho. Jesus não deixou ninguém enganado. Jesus ele estava preocupado com isso. Jesus faz isso lá em João 6, lembra? Jesus multiplica os pães, ele está cansado, e aí ele dá uma fugida. No outro dia Jesus aparece, multidão atrás dele de novo. E Jesus vai dizer para eles assim: por que vocês estão aqui atrás de mim? Vocês não estão preocupados comigo, vocês não estão preocupados com o meu ensino, vocês estão preocupados com o pão que eu dou para vocês, só com os benefícios. Então observa, Jesus exorta aquele povo, meus irmãos, porque eles só estão atrás dos benefícios. Eles comeram no dia anterior. Ó, Jesus cura, Jesus faz milagre, esse negócio é bom. E aqui, meus irmãos, Jesus deixa claro que é possível sim segui-lo sem compromisso real. É possível você seguir Jesus sem levar em conta o custo do discípulo, ou o custo do discipulado. É possível. É possível você se encaixar na multidão. Mas lembre-se, Jesus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ele quer te tirar da ignorância e te esclarecer o que é seguir a Cristo.
o que é ser um discípulo, um verdadeiro discípulo. É por isso que Jesus exorta a multidão para que eles calculem o custo de ser discípulo. Ah, vocês querem ser discípulos? Então espera aí, vocês têm que entender. Jesus se volta para eles, meus irmãos, para que eles possam avaliar o custo de seguir a Cristo. Porque, meu irmão, para seguir a Cristo é preciso você estar consciente de tudo aquilo que envolve ser crente. Nós precisamos de resgatar o que é ser crente. A gente precisava de criar um movimento. E olha que nem precisava, né? De o que é ser crente. O que é falar como crente, o que é vestir como crente, o que é, se portar nas redes sociais como crente, e como crente, e como crente, e como crente. E Jesus está querendo mostrar, meus irmãos, que o crente é diferente, tem um custo, e você não pode ficar sem saber esse negócio, porque senão você vai achar que você é discípulo e você é multidão. E no cristianismo, meus irmãos, no cristianismo bíblico, no cristianismo que eu e você encontramos nas Escrituras, não existe simpatizante, não existe. Não existe não praticante. Às vezes no catolicismo, ou em qualquer outra religião, você ouve, eu sou espírita. Não, mas eu não vou não estou indo em lugar nenhum. Não, eu sou católico, mas não praticante. Não, eu sou, mas não praticante. Meu irmão, no cristianismo isso não existe. No cristianismo não existe um crente que não é praticante. Não existe um crente que não congrega. Não existe um crente que não esteja membro do corpo visível. Não existe. No cristianismo é tudo ou nada. O cristianismo, ele é radical. O cristianismo bíblico, ele não dá margem para você caminhar na multidão. Por isso que Jesus, ele exorta esse povo aqui. É por isso que Jesus aqui, meus irmãos, ele está extremamente preocupado. Ele quer que as multidões tenham conhecimento daquilo que é de fato seguir a Cristo. Então, meus irmãos, Jesus, ele quer esclarecer os termos para que você de fato conheça o que é ser um verdadeiro seguidor de Jesus. A verdadeira igreja, ela não é multidão. A verdadeira igreja não é aquele ajuntamento grande de pessoas que simplesmente seguem a Jesus. A verdadeira igreja, meus irmãos, é aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus. É por isso que Jesus tem que deixar claro para mim e para você o custo disso tudo. Porque na igreja está cheio de gente que quer servir a Ele do jeito pessoal e não do jeito que a Bíblia nos chama a observar. E não existe, meus irmãos, um cristianismo seu. Existe só o cristianismo bíblico. A gente que tem filho pequeno, quando você vai ensinar os filhos a escreverem, e aí eles escrevem, e aí você vai corrigir a letra deles. Aí você vai falar assim, isso aqui é um A. Aí todo filho fala assim, não pai, é um A, é o meu A. Você já deve ter ouvido isso. Não, meu filho, não existe o seu A, existe um A. A é A. A é A em qualquer lugar do Brasil. A é assim que faz. Não, pai, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B. Não, eu escrevo assim. Não. Então, observa, a gente já está acostumado. A gente já está acostumado a fazer coisas do nosso jeito e nós somos a lei. E Jesus, meus irmãos, vai dizer, não é isso. Jesus, ele quer mostrar que não tem como você seguir a Ele nos seus próprios termos. Não tem. Você não pode ser discípulo seguindo Jesus do jeito que você quer, do jeito que você acha. É por isso que ele vai dizer no verso 26. Olha o verso 26, o que Jesus vai dizer? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então observe, Jesus faz isso aqui 3 vezes no texto. Se você não fizer assim, 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 não pode ser meu discípulo. Nós vamos ver no verso 27, ele vai falar assim, você faz assim, senão não pode ser meu discípulo.
É Jesus quem está falando, meus irmãos, é Jesus quem está colocando os termos. Ou você faz assim, ou você não pode ser discípulo. E Jesus aqui, meus irmãos, ele começa dizendo sobre o amor. Jesus, meus irmãos, ele está querendo que você saiba que para servi-lo, para segui-lo, para ser discípulo, existe um custo, e esse custo é alto, e ele já começa falando de amor. Jesus aqui, ele quer mostrar para você que para ser discípulo, você deve estar disposto a amá-los com um amor sem concorrências. Um amor exclusivo. Amá-lo como quem ele é, e ele é Deus. Ele não é só mais uma coisa na sua vida. Ele não é você que tem 2, 3 filhos. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, eu amo a minha vida. Eu amo a Jesus, não. Jesus aqui, ele está querendo mostrar para mim e para você que o custo de ser discípulo dele exige um amor sem concorrência. Existem algumas versões que vai dizer se você não aborrecer, como é a nossa aqui, ou se você não odiar, talvez a sua versão está assim, se você não odiar o pai, mãe, mulher, filhos. Observa, Jesus aqui, ele não está falando de ódio, ele está só falando assim, quando você coloca Deus e qualquer outra coisa, comparando o amor a Deus com o resto, é como se fosse o ódio. Perto do amor que você tem por Deus, o resto é como se fosse ódio. Jesus aqui, meus irmãos, ele fala de amor, um amor sem concorrências. E observa, Jesus aqui, ele coloca as pessoas mais caras para o nosso coração. Jesus aqui coloca 2 coisas que de fato são coisas que eu e você mais valorizamos na vida, que é a família e a nossa própria vida. E Jesus, ele quer deixar claro para os seus discípulos que vocês devem calcular muito bem se vocês estão dispostos a colocar toda a sua devoção a Deus numa prateleira muito, mas muito, muito superior a qualquer outra coisa no seu coração. Então observa, Jesus ele não está dizendo que nós não podemos ou não devemos amar a nossa família. Não, não é isso. Nas palavras de um comentarista aqui, William Hendricks, ele vai dizer assim, que o que Jesus está querendo dizer é assim, o que o Salvador requer em Lucas aqui e em outras passagens é devotamento completo. Um tipo de lealdade que é tão verdadeiro e irredutível que qualquer outro afeto, mesmo afeto pela própria vida de alguém, deve estar sujeito a ela. É um amor a Cristo que regula todos os outros amores. E é interessante, meus irmãos, porque na cultura judaica, a família era considerada fonte de maior alegria. E era muito comum os mestres da época exigirem respeito, exigirem afeto dos seus discípulos. Mas aqui, nós vemos Jesus aqui exigindo algo que somente Deus poderia exigir. É devoção total e exclusivismo. Eles entenderam isso aqui. Jesus aqui não está dizendo que você não deve honrar os seus pais. Jesus aqui não está dizendo que você não deve amar o seu cônjuge, que você não deve educar e amar os seus filhos, que você não deve amar a sua família. Não. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando você não cuida dos seus, você é pior do que o ímpio. Mas o que Jesus aqui está querendo mostrar para mim e para você, meus irmãos, que o amor a Jesus, ele é sem concorrência. O amor a Jesus, ele não tem concorrência. Você não entra em crise entre Jesus e qualquer outra coisa. É isso que ele está querendo dizer. Não existe um momento na sua vida que você para e pensa, Jesus ou não tem. É isso que ele está querendo dizer. Porque você conhece o custo desse negócio. Jesus é tudo. Eu amo a Jesus a ponto de
abandonar todos os outros amores. Você precisa, meus irmãos, de entender isso. Tem um livro de um muçulmano, um Mendi. Ele converteu ao cristianismo. E ele é um marroquino. E ele escreveu um livro. E depois que ele abandonou o islamismo e se tornou um seguidor, um discípulo de Cristo, olha o que ele escreveu. Eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consigo voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, empregos, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto vale Jesus para você? Ele pergunta. Esse é o custo. Esse é o custo, meus irmãos. Alguém que sabe o que é perder tudo por amor a Jesus. E Jesus vai dizer no final do versículo 26, se não for assim, você não pode ser meu discípulo. No verso 27, Jesus continua, meu irmão. Ele vai dizer, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus, meus irmãos, tem um custo, e o custo é amá-lo sobre tudo e todos. Mas também existe um custo que Jesus quer que você saiba, é o custo do sofrimento. Quer ser meu seguidor? Você está pronto para sofrer? Observa, quem não tomar a sua cruz. Cruz aqui, meus irmãos, é símbolo de sofrimento, é símbolo de dor, é símbolo de morte. Cruz é símbolo de rejeição, símbolo de humilhação. Jesus está dizendo assim, ó, tomar a sua cruz é renunciar totalmente os seus direitos e até mesmo a ponto de morrer pela fé. Esse é o custo de ser discípulo de Jesus. A disposição de morrer por ser crente, ela deve fazer parte do seu dia a dia. Você está disposto, meu irmão, a sofrer? Sofrer perdas? Sofrer direitos? Esse é o custo de ser discípulo de Jesus. Jesus, ele não te engana. Pelo menos aqui não. Jesus, ele diz para mim e para você que seguir a ele é entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Paulo vai dizer que os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você está disposto a sofrer, meu irmão? Você está disposto a ser humilhado? Você está disposto a ter que talvez todo dia levar desaforo para casa, de irmão da igreja, de alguém no trabalho, do marido, da esposa, do cunhado, da sogra, etc, etc? Você está disposto a carregar a cruz da rejeição, da humilhação? Você está disposto? Você está disposto a morrer todos os dias para o seu eu? Que seja como tu queres e não como eu quero. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Você está disposto, meu irmão? Você está disposto a carregar essa cruz? Porque Jesus vai dizer que se você não estiver disposto, você não pode ser o discípulo. E Jesus, então, seguindo aqui, meus irmãos, ele depois de estabelecer os custos de seguir a ele vai contar 2 parábolas para ilustrar o que ele está dizendo. E aí ele começa, no verso 28, ele vai dizer, pois,
Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Jesus quer deixar claro, meu irmão, aqui para a multidão, para os seus ouvintes aqui, que para segui-lo, você deve estar disposto a assumir o custo. Na primeira parábola, ele conta a história de um construtor imprudente, ou de um construtor insensato. Todo mundo aqui está familiarizado com a construção. E você, para construir, você vai sentar, você vai fazer cálculos se você tem condição de terminar a obra. Você calcula o custo da construção. E é interessante que na cultura judaica, numa cultura de honra, uma obra inacabada comprovaria que o suposto homem estaria sendo pretensioso. Então era um motivo de grande vergonha você começar um empreendimento e não terminar. Era como se fosse, você quer mostrar que tem e não tem. Então Jesus, ele coloca a imagem da construção, para que você tenha muito isso claro na sua mente. Jesus, meus irmãos, ele quer que você saiba o custo de segui-lo, para que você não venha abandonar o discipulado. É por isso que ele é Deus, né? Não comece uma construção que você não consegue terminar. Não entre num discipulado que você não está disposto a terminar. É isso que Jesus está dizendo. Ele só está reafirmando. Você conhece pessoas assim, né? Você conhece pessoas que foram naquele oba-oba. Esse negócio de ser crente é bom pra caramba. Faz igual o cavalo paraguaio, só tem arrancada e depois... Por isso, meus irmãos, que eu até discuti não, né? Estava conversando com uma pessoa tempos atrás, justamente sobre isso, né? Eu falei para ele, na nossa igreja eu tenho tentado fazer com que as pessoas entendam o que é seguir a Cristo. Eu não batizo quem não entendeu isso. Se ele disse para mim que entendeu, a gente pelo menos tem que ter certeza que ele entendeu, porque seguir a Jesus, ser batizado, você estar rolado no hall de membros aqui é coisa séria. E eu, como pastor, eu não posso deixar que você caia num engano de achar que você está muito bem, obrigado. Então eu não posso batizar, eu não posso receber, eu não posso falar que você é um crente bom pra caramba, se você não entender o custo desse negócio. Você tem que entender o custo de seguir a Jesus. Você está disposto a morrer? Você está disposto a abandonar? Então lembra, não é que você tem que abandonar não, viu? Mas o custo é que, se preciso for, você está disposto a abandonar os seus ideais, os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos, para que se Jesus pedir algo para você, você entregue tudo? Você está disposto a entrar nesse negócio e terminar esse negócio? Seguir a Jesus, meus irmãos, não é brincadeira não. Seguir Jesus te custa tudo. Está cheio de gente achando que seguir Jesus é brincadeira. Então Jesus aqui ele conta essa parábola para que você lembre que obra começa e termina. Então se você não está disposto a encarar de maneira séria, calcular o custo e tomar uma decisão por seguir a Jesus, nem entre. Nem entre. E aí ele também conta a história do rei, de um rei prudente. Então ele conta a história de um construtor insensato, um construtor imprudente, mas agora ele conta a história de um rei prudente. Alguém vem guerrear contra esse rei. E ele então, ele calcula, eu tenho 10.000 soldados. Ele vem com 20.000 soldados. Opa! Eu tenho que calcular essa guerra.
Porque se eu não conseguir, eu tenho que enviar embaixadores, emissários e levantar a bandeira e pedir paz. Jesus está dizendo assim, ó, você tem que calcular se você vai entrar numa guerra, se você é minoria. O rei aqui, ele decide, é melhor perder o domínio do que perder a vida. E a vida, meus irmãos, a vida é uma guerra. A vida é uma guerra de inúmeras batalhas. E cabe você escolher qual exército você pertencerá. Cabe a você decidir, calcular o custo. Eu estava lendo um comentarista, eu achei interessante isso que ele... Eu não escrevi isso aqui não, mas eu achei interessante. Ele faz uma analogia, lembra? Jesus, ele está voltando. Jesus, ele entra... Olha para você, vendo que as escrituras são interessantes. Nós estamos com um tempinho hoje ali, ó, eu já estou devagar. As escrituras dizem que Jesus, ele entra em Jerusalém montado em cima de um jumento, né? E as pessoas recebem ele e cantam hosana. O jumento era sinal de paz. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus ele vem montado num cavalo. Cavalo é símbolo de guerra. Então Jesus ele vem, meus irmãos, e ele entra em Jerusalém em cima de um jumento. Ele está declarando paz. Eu sou o príncipe da paz. Eu vim salvar, não vim julgar. Eu vim trazer vida, não trazer morte. Mas agora, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar, e ele vai voltar num cavalo. Jesus agora volta, não para trazer paz, Jesus volta para trazer guerra. Jesus ele vem declarando guerra contra os ímpios, contra a multidão. E o autor ele dá uma sacada que eu achei interessante, ele vai falar assim, ei, esse rei vai vir contra você. Se você não tem condição de resistir, é melhor você pedir paz, levanta a bandeira. É melhor você perder o domínio da sua vida, é melhor você se inclinar, obedecer, viver de acordo com os termos dele, do que você perder a vida. É isso que Jesus está querendo dizer, meu irmão. Cálculo. Aqui você não pode dizer para a situação, não sei. Escolhe por mim. Não, meu irmão. Você vai ter que decidir. Lembra-se que o muro tem dono. O muro tem dono. Você vai ter que decidir se você quer seguir a Cristo, nos termos de Cristo. Você tem que decidir se você entendeu os custos de ser discípulo de Cristo. Porque ou você segue do jeito de Cristo, ou você não é um seguidor de Cristo. Você tem que calcular o custo. Você está disposto a todos os dias levantar, agradecer esse Deus por mais um dia de vida e falar, Senhor, eu sou um soldado, estou aqui para glorificar o Senhor. E você está disposto a enfrentar as batalhas diárias para glorificar Deus, onde você estiver, onde Deus te colocar? Meu irmão, Deus ele odeia, nós vimos isso hoje de manhã, Deus ele odeia um culto, uma vida de pessoas que de segunda a sábado vivem de qualquer jeito e no domingo vêm aqui. Meu irmão, Deus não se encanta com a vida aparentemente santa. Mas muitas vezes é porque nós não entendemos o custo de seguir a Jesus. É por isso que é muito melhor, e é melhor mesmo, você pedir exclusão do hall de membros, nem vir à igreja e curta a sua vida. Né? O pessoal que nasceu nos anos 80 tem aquele filme Curtindo a Vida Doidado, faz daquele jeito, meu irmão. É mais prudente. Porque a hora que Jesus voltar, você já até sabe o que vai acontecer com você, você não vai nem entrar em crise. Porque viver do seu jeito, dentro da igreja, não existe isso. É auto-engano. Por isso que Tiago vai dizer, seja praticante, enganando, e não ouvinte, enganando a você mesmo. Jesus, meus irmãos, ele não está enganado com relação aos seus discípulos. Não está. Ele sabe quem é discípulo. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz. Jesus conhece. Você está disposto? No verso 33, Jesus vai dizer assim, ó, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Então observa, se você não aborrece pai, mãe, irmão, filho, filhos, marido, papagaio, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz e estiver disposto a morrer pelo Evangelho, viver pelo Evangelho, renunciar ao seu egoísmo, seu orgulho, viver para Cristo, você não pode ser meu discípulo. E aí Jesus aqui, ele coloca aqui uma cláusula: se você não renunciar tudo, ou seja, se você acha que eu deixei alguma coisa de fora, ele coloca tudo aqui no verso 33. Se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não pode ser o meu discípulo. E é interessante, meus irmãos, que no judaísmo se pregava doações generosas, mas não desapropriação dos bens dos fiéis. Você podia, sim, doar boas quantidades, mas pedir tudo não. Os discípulos aqui, os ouvintes, a multidão aqui, entendeu o radicalismo de Jesus. Eles entenderam o que Jesus disse. Eles entenderam que é tudo ou nada. Eles entenderam, meus irmãos. O objetivo de Jesus, meus irmãos, é mostrar que eu e você, nós não somos desse mundo. O custo de seguir Jesus envolve viver nesse mundo, mas não com o coração nesse mundo. É viver com o corpo nesse mundo, mas o coração no céu. É por isso que Jesus vai dizer: se você não estiver disposto a renunciar tudo, você não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, Jesus está querendo libertar a mim e você da crença de que nós somos o que nós possuímos. A gente acha que a nossa identidade está baseada no que a gente tem, no que a gente é. Ah, quem é você? Não, eu sou médico. Não, eu não perguntei o que você faz. Perguntei quem é você. Não é assim que a gente faz? O que você tem? Ah, eu tenho isso aqui. Então observa, a gente classifica quem nós somos por aquilo que nós possuímos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós conquistamos. Jesus aqui está querendo mostrar que a sua identidade não está baseada em coisas. Ele está querendo que você descola a sua vida da terra. Você não é o que você tem. Você não tem domínio sobre a sua vida. Você não tem domínio sobre as coisas. Você não tem domínio, poder sobre a sua família. Você não tem domínio nem sobre você mesmo. Basta uma ordem do Senhor e você expira agorinha. É por isso, meus irmãos, que é viver nesse mundo estando preparado o tempo inteiro. Você pode trabalhar, você deve trabalhar com diligência, você deve possuir coisas, porque o reino de Deus precisa de bens, precisa de dinheiro, precisa de dons, precisa de talento, precisa de tempo, precisa disso tudo que você tem e eu tenho. Mas você tem que viver como se você tivesse essa disponibilidade total de entregar tudo aquilo que Jesus pede para mim e para você. O John Piper, ele vai dizer que aqui você deve assumir que seguir a Jesus pode exigir um custo total. Então, Jesus aqui, ele não está querendo dizer, para você me seguir, você tem que entregar tudo. A gente não vê isso na Bíblia. A gente pega o único exemplo, né, que ele faz isso com um jovem rico, mas a gente vê outros ricos que Jesus não requer isso, porque Jesus ele não está preocupado com dinheiro, Jesus está querendo o coração. O que o Piper vai dizer é que você tem que viver desprendido de tudo e de todos, a ponto de quando Jesus pedir, você faz. Ele vai dizer assim, todas as posses abandonadas, todos os relacionamentos rompidos e toda a vida entregue a Cristo. Essa é a expectativa que Jesus exige. Eu estou pronto para romper com a minha família. Se minha família não aceita a fé, perderam. Amo demais vocês, mas vocês querem ir para o inferno, que vão, eu vou para o céu. É igual nosso irmão Medi aqui. Às vezes, meus irmãos, dinheiro, poder, sexo, essas coisas concorrem com a gente, né? Quando eu cheguei no ministério, existia uma pergunta que eu não sabia responder, mas eu respondia. 2 crentes. Minha esposa quer que eu dou o dízimo, meu marido quer que eu não dê o dízimo. O que eu faço? Aí eu falava, ixi, e agora?
sinuca de bico, né? Mas agora eu sei a resposta. Porque a resposta, meus irmãos, é: se você não estiver disposto a entregar tudo, você não pode ser meu discípulo. E se são dois crentes, você obedece a Deus. Nós estamos falando de dois crentes, viu? Casal de crente. Aí você: não, mas eu vou entregar. Porque eu sirvo ao Senhor, tudo é do Senhor. Observe que de manhã eu falei do irmão, né? Que ele planejou a vida dele com dízimo escalonado. Meu irmão, e quando eu leio essas coisas eu fico envergonhado. Porque vou repetir o que ele disse, ó: eu não tenho o carro que eu poderia ter, eu não moro na casa que eu poderia ter, eu não faço as viagens que eu poderia fazer, porque a prioridade é o reino. Eu sustento missionários, eu sustento uma parte insignificante, né, do reino de Deus, mas essa parte pequena tem gerado frutos, tem gerado vida, porque eu participo do reino. Meu irmão, olha que coisa linda. Eu fico envergonhado porque eu não faço isso. Nós não abaixamos o nosso padrão de vida. Nós não vivemos um pouco abaixo daquilo que nós ganhamos para investir no reino de Deus. Muito pelo contrário. A gente faz e viver acima do que pode e fazendo de tudo. É porque nós não estamos dispostos a entregar tudo e renunciar a tudo. E aí Jesus vai dizer: vocês não podem ser meus discípulos. Esse mesmo pastor que falou isso, ele escreve um comentário. E ele vai dizer assim, ó: que se pelo menos em princípio não estamos preparados para entregar cada área de nossa vida ao longo de nossa existência, então não estamos tornando Jesus o nosso Senhor. Lembra, meu irmão, a motivação é de que tudo é do Senhor. E se Jesus pedir, eu entrego. E aí, mais uma vez, eu vou dar os mesmos exemplos que a gente sempre cai: dinheiro, tempo e talento. É um sacrifício para nós darmos os nossos 10% para o Senhor. E muitos nem dão 10%. Eu fico pensando se Deus deixasse a gente viver com 90% do que a gente dá, se a gente aguentava. Deus fala assim, ó: vou deixar vocês 3 meses na prova, 90% do que vocês... Graças a Deus, que Deus é um Deus gracioso, misericordioso, Ele não precisa de dinheiro. E às vezes a nossa prosperidade é a nossa perdição. Mas observa, isso mostra, todo mês, quando você tem que dar o dízimo e não dá, que você não está disposto a entregar tudo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que entregar o dízimo não é fácil. Todo mês, quando a Janinha vai fazer o Pix do dízimo, eu pergunto para mim: para quê? É para o meu salário. Né? Eu perguntei para o tesoureiro: o que a gente pode cortar para melhorar as contas da igreja? Ele falou: não tem nada para cortar, é só seu salário. Aí eu pergunto assim, da minha consciência, né? A carne fala assim para mim: para que você vai dar o dízimo? É para você mesmo. Meu irmão, mas eu tenho que mostrar para o meu coração todo mês que quem é dono do meu coração não é o dinheiro. E aí a gente vai lá e entrega, pela graça de Deus. E vocês são testemunha. Vai fazer 4 anos, nunca atrasou meu salário aqui. Graça de Deus, misericórdia. Porque Deus tem abençoado vocês. Porque nem sempre foi assim aqui na igreja. Então observa, meus irmãos, quando a gente está com o coração preso nessas coisas, é porque a gente às vezes... O nosso tempo. A gente tem coisas que a gente queria fazer na igreja, ministérios para colocar, cursos para dar, mas aí, vamos abrir um curso, não tem tempo, não posso, meu irmão, vamos, meu irmão, a gente oferece o mínimo para o Senhor. A gente vem aqui quinta, domingo de manhã e domingo de noite, e a gente acha que a gente está fazendo demais. E ai de mim, se eu colocar um negócio diferente. Porque para mim, eu tenho que colocar uma vigília, eu tenho que tirar o culto da quinta. Olha que vergonha. Eu falo isso com tristeza. Eu tenho que fazer isso, porque senão... Por quê? Porque o nosso tempo já está tão comprometido
Os nossos talentos, então, tudo que Deus tem te dado, as habilidades que Deus está, só serve para as outras coisas. Serve para o seu emprego, serve para você melhorar, serve para você trabalhar, serve para você aperfeiçoar. Mas para a igreja, ô meu irmão, estava precisando disso, não sei fazer não. Ô meu irmão, eu não tenho essa capacidade não. Pô, mas não é possível que você não dá conta de fazer, você não dá conta de receber ninguém na porta, você não dá conta de carregar uma cadeira, não é possível. Então observe, meu irmão. O problema é que às vezes a gente não tem nem disposição do coração. A gente tem que ter disposição, meu irmão. Olhar a necessidade do reino e falar, eis-me aqui. Eu não vejo nenhum pai aqui. Eu também não conheci outro que fala, rapaz, eu estou juntando dinheiro para o meu filho ser um seminarista. Eu quero que ele seja um pastor. Quero que ele seja um missionário. Não é assim que a gente faz, né? Porque eu já contei para vocês a história da minha avó. Alguém chegou na minha avó tem 20 netos. Foram perguntar para minha avó assim, cadê fulano? Ih, rapaz, fulano é engenheiro. E ciclano? Ah, ciclano é advogado. E o fulano? Fulano é concursado, é sargento. E o outro autor também é sargento. E a outra? A outra fez faculdade, está assim, assim. E fulano? A fulano está assim. Fulano, e o Júnior? Ih, o Júnior é pastor. É a realidade, meu irmão. Porque as pessoas acham que servir ao Senhor é muitas vezes falta de opção, não é? Mas isso vai mostrando para mim e para você que nós não temos criado filhos para servir ao Senhor. Agora você imagina que privilégio que é você ter um filho que serve ao Senhor, um filho que Deus olhou para ele e falou assim, eu quero você para proclamar o Evangelho. Gente, que privilégio. Mas a gente não vê isso. Talvez é porque nós não estamos dispostos a entregar nada. Nós não estamos dispostos a nos envolver com o reino de tal maneira, porque talvez a gente sabe lá no fundo que Deus vai pedir alguma coisa e eu não quero dar. Então é melhor eu ficar distante. Melhor eu manter uma distância segura. Não é assim? A gente faz isso com os relacionamentos. Não vou muito envolver com essas pessoas não, porque principalmente ali, aquele irmão ali tem muito problema, uma hora ele me pede dinheiro, uma hora ele me pede carona, uma hora ele me pede um trem, então assim, vou ficar aqui, porque aí essa distância mantém ele cauteloso, né? Muita intimidade dá problema, porque intimidade faz o irmão te ligar 3 horas da manhã. E Jesus, meus irmãos, ele está dizendo que se nós não estivermos dispostos a entregar tudo quando ele pedir, nós não podemos ser discípulos. E observa, talvez você viva a vida inteira e Jesus não te pede nada de tão difícil, mas pode ser que ele peça. E você está disposto? E aí, o verso 34 e 35, Jesus aqui, para ele dar aquele último ponto da costura e dar o arremate, ele vai dizer assim, ó, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Talvez na sua tradução está para adubo. Não serve nem para adubar, não serve para salgar. Então, vamos lançar fora. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? Jesus aqui, ele encerra com a comparação do discípulo com o sal. Se você é discípulo, e se você for um sal, que tem sabor ou que não tem sabor, você já sabe. Por quê? Porque o sal tem 2 finalidades. Qual que é a finalidade do sal? Só presta para 2 coisas. Dar sabor e preservar. A carne era preservada com sal. Então a geladeira da época era o sal. Então lembra, o sal, ele não tem a propriedade de não apodrecer a carne. Ele retarda o apodrecimento. E ele dá sabor para o alimento. É isso que Jesus está querendo dizer assim. E ele está querendo dizer assim, o sal, se ele não preservar a carne, e se ele não dá sabor para a carne, ele não serve para mais nada. Aí ele está falando, o discípulo, ele é do mesmo jeito.
Se você não ama Jesus acima de tudo e de todos, se você não está disposto a renunciar a qualquer amor por causa de Cristo, se Cristo não é o seu amor supremo, a ponto de você entregar a própria vida, você não serve para nada. Se você não dá sabor, e se você não está disposto a morrer, carregar uma cruz, ser humilhado, você não serve para nada. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Por isso que ele compara o discípulo com o sal. O sal é assim, o discípulo é assim. Se o sal que é para ser assim não cumpre o seu papel, você joga fora, não serve para nada. Se o discípulo não está disposto a amar esse Jesus a ponto de quando eu olhar para você, eu veja os seus outros amores como ódio, também não presta. Se nós olharmos para o discípulo e ele não tiver uma disposição constante de renunciar a tudo, ele não serve para ser discípulo. Não serve para nada. E aí, meu irmão, ele encerra. Quem tem ouvidos, ouça. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós. O custo de seguir a Ele. É por isso que eu lembrei da parábola do tesouro escondido. Meu irmão, se Jesus ele não for esse tesouro tão valioso, a ponto de nada mais ter valor, a não ser conhecer a Cristo, você não pode ser discípulo. Se a minha vida e a sua não for uma constante disposição da declaração de Paulo a Filipenses 3,8, considero tudo como perda por causa da excelência e do conhecimento do meu Senhor Jesus. Nós não podemos ser discípulos. Por isso, meu irmão, eu quero que essa noite você saia daqui sabendo o custo de seguir a Jesus. É tudo ou nada. Não é nos seus termos. Não é do seu jeito. É do jeito de Jesus. Se você não estiver disposto a perder tudo para ganhar, você não pode ser discípulo. Você só é mais um na multidão. Vamos ficar de pé?